Oi, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mateandro e eu não acredito que esse vídeo tá começando. Eu tava muito ansioso pra começar logo essa tour aqui no canal. Gente, sério, vocês sabem, quem tá me acompanhando por aí sabe que eu tô muito focado nessas bonecas. É uma coisa que eu tô gostando muito de fazer, que eu sempre gostei na verdade. Só que agora eu estou me dedicando a fazer bonequinhos de biscuit, porcelana fria, que eu acho mais chique. Agora eu tô me dedicando a fazer essas bonecas e é tipo um processo muito difícil. Porém eu tô amando cada parte desse processo, sabe? De criar, de aprender, de errar de falar, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas tá sendo muito da hora parar pra aprender uma coisa nova e eu tô muito feliz. E já tem um vídeo aqui no canal sobre a minha primeira boneca, que eu filmei bem assim do nada. Falei, vou filmar aqui pra mostrar o que é que tá acontecendo. Então é um vídeo muito mais assim do nada, só que esse aqui eu comecei a filmar o processo da boneca desde o começo. Porque assim, é uma coisa demorada pra fazer, é uma coisa que vai dias, semanas, assim, ainda mais pra mim que não sei costurar, não sei fazer, né, o negócio, então demora um pouco mais. Quando eu apertei pra gravar, eu falei, começou a tour vários dias nisso aqui. Talvez eu nem queira mais. Não, tô brincando, mas realmente quando eu coloquei pra gravar, eu falei, começou! E eu gravei um pedacinho de cada parte, sabe, do processo, pra vocês se sentirem um pouco mais próximos dessa minha nova arte, né? Tudo bom? Enfim, é tanto que o vídeo, às vezes eu tô no quarto, tô no chão, tô na sala, gravo assim do jeito que eu tava, sabe, assistindo, porque eu queria me sentir o mais confortável possível. Agora, falando um pouco sobre a criação, eu resolvi fazer a Lily Allen. Quando eu fiz a minha primeira boneca, eu pensei, nossa, seria muito da hora fazer a Lily Allen. Porque eu gosto muito da Nanatsu, eu sou muito fã do trabalho dela, me identifico com a pessoa dela. Só que aí, como eu vi o quanto foi difícil fazer aquela primeira boneca, sendo que antes eu já tentei fazer algum personagem assim de filme, enfim, e eu vi o quanto era difícil, eu falei, não, vai ser impossível fazer a Lily Allen. Só que aí um tempo depois, quando eu voltei a fazer as bonecas, que foi depois de Inktober, eu me dediquei novamente. Daí eu voltei com tudo e pensei, não, vou fazer a Lily Allen sim. Daí comecei a planejar como é que eu ia fazer a roupa, como é que ia fazer tudo. E, daí eu pensei, então como eu vou pra São Paulo em dezembro, que no caso é agora, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, porque eu só vou postar esse vídeo quando eu entregar pra ela, porque eu quero que seja surpresa. Se esse vídeo tá no ar, é porque eu já entreguei. Daí é isso, gente, vamos pro vídeo. E se inscreve nesse vídeo e compartilha esse canal, ok? Vamos dar início a essa tour. Eu não sei exatamente como explicar como que eu faço, ou se eu nem tenho que explicar como que eu faço, só conversar sobre o processo, não sei. Só que eu vou, tipo, mostrando pra vocês como que foi o. Já comecei todo perdido, né? Mas assim, pra mim é uma coisa totalmente nova e eu ainda não sei exatamente qual o caminho que eu devo seguir, sabe? Então eu vou testando, vou vendo o que dá certo, o que não dá. Aí se eu faço de um jeito que eu vi que, tipo, se eu tivesse pego outro caminho teria ficado melhor, e assim vai. Então, como eu não tenho tanto histórico com biscuit, com produtos e materiais assim, eu realmente não sei qual o caminho melhor pra seguir. Porém, eu já começo fazendo a preparação da massa, sei lá, gente, socorro. Mas assim, eu começo pela cabeça, que pra mim é a. Não sei se é a parte mais difícil, todas são difíceis, mas eu começo pela cabeça porque pra mim é a parte principal, sabe? Se a cabeça ficou ruim, não importa o quão bom ficou o restante, sei lá. Mas eu começo pegando um pouquinho de massa que eu acho que vai dar pra fazer a cabeça, daí eu fico mexendo, falaram que é bom ficar mexendo antes de pintar, daí eu já coloco um pouco de tinta branca e um pouco da tinta que eu quero que fique a massa quando ela seca. A massa passa por uma transformação quando ela vai secando, porque ela diminui e a cor fica mais escura, então você nunca sabe qual cor exatamente ela vai ficar. Você tem sempre que deixar ela um pouco mais clara do que você quer que ela fique. É uma complicação, gente, socorro. Acabo de enfrentar o primeiro problema, porque eu pintei aqui o biscuit para ficar verde, e o biscuit ele sempre fica muito claro e depois ele escurece quando ele seca. Só que ele ficou um verde muito claro e eu não sei como que ele vai. ah, Como é que fala aquela palavra chique de blogueira? Anoxidar. Oxidar. E eu não sei exatamente se eu tenho que usar outra cor aqui pra ele ficar da cor que eu quero, mas aí eu vou deixar assim e vou torcer para que quando ele oxide, ele fique da cor que eu quero. Então é um pouco complicado lidar com essa característica da massa, porque ela diminui bastante depois que seca e também fica mais escura. Então você tem que saber, ter em mente aí qual cor você quer exatamente, para você deixar um pouco mais clara. E é difícil fazer as coisas de um tamanho proporcional, porque elas vão diminuindo conforme vai secando, dá um desespero, mas enfim. Eu fui fazendo com uma cabeça anterior que eu tinha feito antes perto, porque eu gostei muito do resultado dessa cabeça, foi a melhor que eu fiz até então. Daí eu deixei ela ali pertinho pra mim, olhando quais foram os formatos que eu fiz, enfim.
E todos os materiais que eu usei eu fui comprando conforme eu fui vendo necessidade, porque quando eu comecei não tinha nada, gente. Eu fui na mão, no dedo mesmo. Foi no início de 2019, quando eu comecei a fazer. Só que aí depois eu dei uma parada e voltei agora. Então, sem esses trequinhos, sem esses pincéisinhos, é muito difícil fazer. Porque você, com o dedo, não consegue fazer tudo, sabe? Todos os detalhes. Então, tipo, comprei, acho que até coisa de unha, não sei, gente. Eu comprei os materiais que eu achei que ia e foi. Tem umas pontinhas de silicone, é ótimo. Daí, pra fazer a cabeça, eu vou. Eu faço assim, meninas, não sei. E eu fiz muitas cabeças, assim. Tentei fazer várias pra chegar bem perto do que eu queria, ainda não cheguei. E eu fui fazendo várias cabeças pra mim ver como que era o melhor jeito de fazer, sabe? Eu ia vendo vídeos no YouTube, até que eu falei, não, não tá ajudando o vídeo no YouTube, não tá dando certo. Aí peguei mais ou menos um pouquinho de cada vídeo que eu vi e, tipo, fui fazendo sem vídeo mesmo, fui fazendo sozinho, porque os vídeos começaram a me atrapalhar, eu não sei, eu não tava me identificando com a forma que as pessoas faziam. Então eu falei, não, eu vou tentar do meu jeito e vamos ver como é que dá. E foi a forma que eu me senti mais confortável e deu mais certo, sabe? O meu medo era não conseguir repetir o formato que eu tinha feito na cabeça anterior, que é essa de cabelo rosa, porque eu tinha gostado muito desse formato, eu tava com medo de não conseguir, aí me deu um desespero, enfim, mas eu consegui refazer o mesmo formato, né? Não ficou tão igual, mas eu consegui gostar do que ficou. E assim, gente, nunca consigo fazer a cabeça na primeira tentativa. Essa que vocês estão vendo aí, eu vou amassar inteira, eu vou começar de novo. Acho que eu só vou conseguir fazer na terceira tentativa, sabe? Porque meio que nesse início a massa tá muito mole, então ela marca muito ahn, os dedos, sabe? Toda a pressão que você faz acaba marcando, acaba ficando tudo torto. Então, lá pra terceira tentativa, a massa já tá um pouco mais menos úmida das tintas, enfim, ela tá um pouco mais seca. Então eu me sinto mais confiante pra fazer e acaba dando mais certo, porque ela não marca com tanta facilidade, fica muito mais fácil de fazer, sabe? E é um processo muito detalhado, tipo, de horas. Você não fala, tipo, vou começar e vou terminar. Não, você começa e deixa ali ela descansando um pouquinho, daí você volta, começa a fazer mais detalhes. É o que eu faço com a cabeça. Eu faço o formato com todas as marquinhas que eu quero, dos olhos, do nariz e da boca. Só que aí eu deixo ela secando e de vez em quando eu volto pra ir dando mais detalhes. Daí eu fico voltando pra dar mais detalhes, sabe? Deixar os detalhes mais marcados e mais definidos, digamos assim. Porque conforme a massa vai secando, os detalhes vão sumindo. Então eu tenho que ficar voltando ali pra reforçar e deixar a massa secar do jeito que eu quero que fique, sabe? Então é uma coisa que você tem que ficar voltando e toda a paciência do mundo. Olha só, a cabeça já ficou pronta e logo em seguida já fiz aqui o molde do corpo. O molde não, né? O formato do corpo na pose que eu quero. Então desse desenho eu vou tirar os tamanhos para fazer a boneca para que ela fique proporcional. Eu fiz o desenho com base no tamanho da cabeça, né? Para ficar tudo bonitinho. Porque o biscuit, ele tem uma característica dele. Ele diminui muito quando ele seca. Então, para mim fazer essa cabeça e fazer o corpo depois, baseado no tamanho da cabeça, vai dar muito errado. Porque essa cabeça vai diminuir consideravelmente ainda. E então tenho que levar em consideração o tamanho que ela ficou depois de pronta e não depois de seca. Na minha cabeça é assim, gente, tô falando, mas né, porque na minha cabeça faz sentido e funcionou na primeira boneca que eu fiz, de um jeito meio errado, mas funcionou. Mas agora eu já sei exatamente onde eu errei na primeira e onde eu posso acertar agora. E ela também oxida, né, como eu falei no vídeo, eu tava com problema na cor e agora a cor já se resolveu, ó. Ela já tá ficando mais escurinha, já tá ficando no verde que eu quero. Ela vai ficar mais escura que isso, mas eu não quero que ela fique tão verde, porque na hora de pintar é que ela realmente vai ganhar a cor que eu quero. Assim eu espero, né? E mais ou menos umas 12 horas depois que eu terminei a cabeça, eu lavo a peça. Ai, que chique falar assim. Eu coloco debaixo da torneira e fico passando o dedo assim pra tirar as marquinhas que ficou, alguma rachadura que tenha ficado. E eu faço esse processo com todo o restante do corpo. Tudo que eu faço, eu espero secar por 12 horas mais ou menos, pra depois lavar e ficar passando o dedo assim com toda calma. Então não é um processo que demora muito pra não gastar tanta água, só você tipo jogar uma aguinha, ficar alisando um pouquinho já resolve, porque isso ajuda com que a peça fique mais lisa e com menos marcas de dedo e qualquer outra coisa, sabe? Então, como eu falei, é um processo que demora bastante tempo,
porque você tem que ficar, começa a fazer, daí você fica voltando ali pra ir colocando os detalhes e, tipo, sabe, aprofundando e deixando mais definido, aí depois você tem que lavar, depois que lava tem que deixar secando, ela fica um pouquinho mole depois que você lava, então você pode voltar pra consertar alguns detalhes e aprofundar outros, então você passa mais um tempo dedicado pra detalhar aquele pedacinho. E depois disso que eu terminei a cabeça, eu começo a fazer o molde do corpo usando arame e alumínio e fita pra fazer uma base pro corpo, tanto pra não gastar tanta massa e também pra dar uma estrutura, pra não ficar aquela coisa mole, sabe? Porque como a massa é bem, não sei como é que fala, bem mole, ela não ia se sustentar, ia ser muito difícil fazer o corpo sem uma base, então eu acabo fazendo esse corpo parece um frango, gente, fica parecendo um frango magrelo, sei lá. E depois que ficou pronta a cabeça, depois que ela secou, eu ainda furei o piercing da Lily Allen, gente. Eu acho que eu já posso colocar isso no meu currículo. Eu furei o piercing da Lily Allen, porque não é pra qualquer um, entendeu? Eu ainda tive esse cuidado de furar, mas no fim das contas não precisei passar o piercing pelo furinho. Ele encaixou dentro do nariz e foi assim. Porque não deu certo passar pelo furinho que eu fiz, apesar de ter ficado muito bom, inclusive. E depois veio uma parte que me assusta muito até hoje, que é fazer o corpo. Por quê? Você tem aquele pedaço de frango de alumínio enrolado com fita, e você coloca um pedaço de massa em cima e vira um grande bolo de nada, de grandes nadas e um grande desespero na sua frente. No vídeo parece muito rápido, mas eu passei horas fazendo só essa partezinha do corpo, sabe? E ainda fiz ouvindo o podcast Perdidas no Recreio, que é o podcast da Nanáts, com a Giovana, com a Bruna. Amo muito e é um grande entretenimento enquanto eu estou concentrado. Então, com o corpo é igual com a cabeça, é muito tempo dedicado a fazendo os detalhes, esperando secar um pouquinho para fazer mais detalhes e depois lavar. E é um rolê todo, inclusive o lixo depois, gente, passa o lixo, passa um tempão. Eu passei um episódio inteiro do podcast Perdidas no Recreio só lixando a cabeça, para dar um formato que eu quero, para tirar as marquinhas. Essa parte de lixar serve para várias coisas, assim, na minha visão, na minha experiência, serviu para várias coisas tanto para tirar marcas de algumas partes da peça, como também para ajudar a dar o formato. Eu ainda consegui marcar um pouquinho o maxilar, sabe? Ajuda bastante a dar uma marcada nos formatos do negócio. Então, ó, um tempão dedicado só lixando a peça depois de secar, passa um tempão ali lixando, dando os detalhezinhos, e é um momento que eu gosto muito. Fico bem reflexivo, lixando ali, me sinto uma pessoa super evoluída, um tiozão das artes, uma loucura. Depois disso eu fui fazer as pernas, que é uma parte muito difícil pra mim, eu não sei porque é tão difícil, e os braços também é muito complicado. Daí eu fiz assistindo uma sériezinha na sala, sentei no chão bem confortável pra mim ficar cada vez mais confortável possível pra conseguir fazer. E aí você deposita mais algumas horas dedicado às pernas, e lembrando que toda parte que eu fiz era isso, de fazer e colocando detalhes conforme vai secando, aí depois de 12 horas eu lavo, depois de 12 horas eu lixo, é uma loucura. Mas lixar já pode fazer tipo depois de um tempo, porque é bom fazer quando a peça tá bem seca e bem resistente pra ela não amassar inteira, né? Daí eles estão aqui, ó, penduradinhos, porque como eles estão meio molhados, acaba ficando muito mais sensível. Então, pra não ficar marcado, eu deixo eles assim, o corpo já tá meio seco. E assim fica a minha mesa quando eu tô nesses processos assim, mas agora tá arrumado, porque às vezes, gente do céu. Mas tudo bem, até porque usa muita coisa e é um processo que de vez em quando eu venho aqui e faço alguma coisa, tipo, eu acabei de acordar e já lavei os bracinhos pra colocar aqui, aí daqui a pouco eu volto pra fazer outra coisa. Então não faz sentido arrumar, já que de vez em quando eu vou vir aqui fazer alguma coisa, não é? Agora veio um teste de cabelo, porque a Lily Allen tem franja, e eu nunca fiz um cabelo com franja. Daí eu peguei uma cabeça que eu já tinha feito, que é da primeira boneca, eu coloquei ela em risco pra cortar uma franja pra ver se ia dar certo, colocar o cabelo na Lily Allen e cortar a franja. Mas olha só, se não é um tutorial super errado de como cortar sua franja em casa. Gente, deu muito errado, a franja ficou toda espichada assim, mas aí já serviu de teste, eu consegui arrumar, tá? A primeira boneca ainda segue viva, tranquila e bem, mas eu consegui arrumar, só que não ia dar certo pra fazer na Lily Allen, porque eu queria que ficasse bem natural. Tipo, não natural, não queria que ficasse espigado assim, e qualquer coisa que você mexesse, ela fizesse tchuc pra cima e ficasse armada, sabe? Eu queria que ela ficasse caidinha, bonitinha. Daí eu comecei a fazer a roupa, falando assim, parece que foi uma coisa super rápida, gente, mas coloca aí horas e dias, semana de trabalho na Lily Allen. E a roupa é um momento complicado pra mim porque eu não sei costurar. Então é um momento que eu preciso de ajuda, preciso ter mais calma. Então eu nem gravei muita parte desse processo porque realmente é Acho que
Não a parte mais difícil, mas a parte que eu preciso fazer direitinho pra não sei explicar, gente, é uma parte que eu preferi não gravar muito, porque era muito complicado. Só que pra fazer a roupa, eu usei uma calça velha que eu tinha lá em casa e desbotei ela na água sanitária, deixei ali umas horas ela na água sanitária pra desbotar, porque ela tinha um azul muito forte e eu queria uma jaqueta mais clarinha e, enfim. E depois disso, gente, vem a parte da pintura, que é uma parte muito da tensa, que eu ainda tô aprendendo como que faz. Eu tive vários erros, foi a parte mais difícil, definitivamente. Acredito que de tudo é a parte mais difícil porque, assim, do aprendizado, né, do aperfeiçoamento, tudo é difícil. Porém, a pintura eu não sabia como fazer. Nada que eu fazia tava bom nas outras cabeças que eu fiz, sabe? Quando eu fui fazer a Lily Allen, eu já tinha uma certa noção por conta das outras tentativas. Mas era uma coisa que nada dava certo, nada ficava bom. Eu usava tinta de tecido, daí saía quando você passava a mão e não dava certo pintar com nada, nada dava certo. Só que aí eu fui pegando o jeito e testando materiais e fui vendo que dava certo. Eu acabei gostando muito de pintar com aquarela, lápis de cor e giz pastel oleoso e serviu super, sabe? Tipo, deu super certo. Mas ainda tenho muita coisa pra melhorar, né? Ainda não gostei muito do acabamento, de como fica. Mas eu não tenho como exigir coisa melhor, porque eu tô no início e é uma coisa muito complicada. Difícil, porém reconfortante, porque eu amo maquiagem e eu sinto que eu tô maquiando alguém do início, sabe? Eu tô criando uma pessoa. É muito legal, é muito uma experiência muito diferente dos desenhos e eu gostei muito dessa parte. É uma parte que exige muita concentração, só que é muito tranquilo também, porque alguns erros você consegue consertar. É como no desenho, talvez até um pouco mais sussa, sabe? Tem alguns erros que você consegue, tipo, não, essa parte não ficou muito boa, vou tirar, vou fazer de novo. Só que aí você tem um certo limite nisso. E também é uma parte que eu ficava indo toda hora adicionando detalhes, adicionando mais alguma coisa, vendo o que dava certo e o que não dava. E cheguei a, tipo, fazer umas veias no rosto da Lily Allen, porque eu pensei, tá, como ela é uma alienígena, talvez fique legal fazer umas veias, assim. Só que não deu muito certo, daí eu consegui tirar, ficou um efeito meio estranho, daí eu consegui arrumar, e assim vai. E eu fui vendo pra qual finalidade cada material era melhor, sabe? A aquarela eu gostei pra fazer uma base, o lápis de cor eu gostei pra aprofundar um pouco mais, da tinta de tecido eu vi que é mais pra detalhes muito específicos e o giz pastel pra sombrear um pouco o rosto. E nas outras tentativas que eu fiz, o erro que eu cometi é que eu tava sombreando muito. Eu esqueci que isso é uma peça, tipo, sei lá, 3D, sei lá. A própria peça tem as sombras do rosto, né? Porque tem relevo, tem partes mais profundas, assim. Então a própria peça já cria o próprio sombreamento. E eu tava exagerando na sombra. Daí ficava uma coisa muito carregada, muito pesada e não ficava bom. Então na Lily Allen eu já peguei um pouco mais leve, tipo, coloquei um pouco menos de sombra, fui me segurando e vi que ficou realmente melhor do que antes. E pra fazer o cabelo é uma parte muito gostosa, porque eu gosto muito de cabelo, de mexer com essas coisas. Só que isso não anula a dificuldade que foi pra aprender a fazer. Fazer o cabelo em si não é difícil, mas aplicar o cabelo na boneca eu achei muito complicado. Inclusive, ainda não consegui chegar numa forma que eu gostasse, que ficasse legal. Ainda tô na luta, porque o acabamento não tem ficado tão bom, sabe? E ainda não é o que eu quero. Mas pra fazer o cabelo, basicamente, eu uso fio de overlock, faço várias mechinhas, daí eu penteio, fico penteando um tempão, fico abrindo os fiozinhos, daí eu passo chapinha pra dar uma alinhada no fio. No caso da Lily Allen, né? Daí eu penteio mais. Aí depois eu corto as mechinhas desse palito que eu uso pra segurar e, tipo, dou um jeito de unir todos os fios, seja com isqueiro ou com cola, enfim, pra virar meio que um aplique, sabe? Daí depois eu vou colando na cabeça da boneca, que é essa parte que eu não gostei muito, porque o acabamento não fica tão legal. Só que foi o melhor que eu consegui até agora, então tudo bem. Daí vai chegando na reta final, eu não filmei muita coisa fazendo o sapato porque o sapato deu meio ruim. Por quê? Eu fiz um sapato preto e depois eu fiz um sapato branco. E eu não gostei de nenhum dos dois. Eu acho que não ficou tão legal. Então eu acabei não filmando. Quer dizer, eu filmei, só que eu acabei não colocando porque no final de tudo eu fiz outra bota pra Lily Allen. Isso eu já tava aqui em São Paulo. Eu trouxe minhas coisas pra fazer. E, tipo, 2 dias antes de entregar pra Nath, eu fiz outra bota pra ela, com medo de não dar tempo, mas deu. Daí eu fiz outra bota, pintei com tinta e spray fosca e eu gostei muito do resultado e ficou bem melhor. Eu não tava gostando do acabamento da bota que eu tinha feito, sabe? Não tava muito legal, não tava muito da hora. Daí eu não ia conseguir entregar com aquela bota, daí eu fiz outra e resolvi fazer preta, porque até então a bota dela era branca, porque eu tinha gostado de como tinha ficado, mas eu resolvi fazer preta
porque eu ia ter certeza que eu ia gostar realmente e que eu ia conseguir fazer de uma forma mais fácil, digamos assim, sei lá. E como eu disse na reta final, faltavam detalhes, tipo desfiar a jaqueta, colocar os botões na jaqueta, que aprendi a colocar botão, gente, eu não sabia, acredita? Aprendi nessa tour. Daí eu achei uns botões pra comprar amarelos e bem pequenininhos. Daí eu pintei de preto, passei verniz e coloquei, deu tudo certo. E fui, tipo, colocando os detalhes. Fiz o chapéu, que eu acabei não filmando a parte do chapéu, mas fazer o chapéu foi super fácil. Eu vi um tutorial no YouTube de como fazer um chapéu para pessoas, daí eu reproduzi, só que pequenininho. Usei papel Paraná e um tecido de uma camisa velha que eu tinha aqui. E foi super sussa. E eu gostei muito do resultado também, ficou bem legal e bem do jeito que eu queria. E depois era só montar toda a boneca. Infelizmente eu ainda não fiz ela articulada, eu ainda não sei fazer com articulações, é uma coisa que eu pretendo aprender. Sei que vai ser bem difícil, então já estou preparando a minha mente, a minha saúde mental, porque é muito complicado. Mas a Lily Allen não é articulada, então eu tive que montar depois que ela estava pronta. Eu coloquei todas as pecinhas, fui colando. Foi um pouco difícil essa parte, porque a jaqueta era bem grossa, então eu não conseguia ter acesso a parte aqui do ombro, sabe, pra mim colar. Foi um pouco complicado, demorei um pouco, mas deu certo. Eu também fiz a choker pra ela, usando biscuit, pintei tudo bonitinho. Ah, e outra coisa, eu não passei verniz na peça inteira. Não passei verniz, porque o verniz que eu tenho é daquele que brilha, e eu não queria que ela ficasse brilhando, eu queria que ela ficasse fosca. E eu não tinha verniz fosco. Então eu falei, beleza, eu vou ter que improvisar. Daí eu fiz um teste passando cola branca, escolar normal. Peguei uma cabeça que eu já tinha feito antes, passei cola e vi que ficou bom o resultado, sabe? Protegi a pintura, não ficava brilhoso e também não ficava feio. Falei, então vai ser cola mesmo. Tá aqui cola na Lily Allen. Quando eu vi, tava toda marcada do pincel, eu usei o pincel errado. Aí eu falei, meu Deus. Acabei com tudo. Mas quando foi secando, foi ficando melhor, foi dando uma assentada. Ficou da hora, daí eu gostei, protegeu a pintura, era isso que eu queria e deu tudo certo. E chegamos ao fim do processo da boneca, foram dias e dias e dias, totalmente focado nisso. Eu não tinha como amar mais fazer isso. Eu também fiz um desenho da boneca pra entregar junto, sabe? Pra, tipo, ter mais emoção. Na verdade, eu fiz o desenho antes de fazer a boneca, pra ter uma ideia de como que eu queria, desenhei tudo bonitinho. Só que foi um desenho super simples e super rápido pra mim ter noção do que eu ia fazer. Aí depois, quando eu terminei tudo, eu refiz o desenho com mais detalhes e mais aproximado da boneca. E você super espontâneo. Ai, calma! Ai, que lindo! O desenho dela, amiga. Gente, você tá louca! Toda Olha despenteada, isso! tadinha. Você fez tudo? Tudo, cadê o chapeuzinho? Meu Deus, igual o desenho, Mano. gente! Ai, meu E Deus, chega o... Samuel! e chega o fim de uma tour. Oh. Você gostou? Gente, eu amei! Você fez tudo. Tipo, Tudo. você costurou a jaqueta? Nossa, Tive tô ajuda na gaguejando. jaqueta, mas o resto foi tudinho no surto, amiga. Mano, olha aqui, gente. Tem uma roupa embaixo. Oh. Olha os dedinhos. E eu Tudo tava com o dedinho, meu perfeito. dedinho na câmera aqui no... Nossa Ai, que bom que você senhora. gostou, Samu, amiga. Ele gostou também da caixa, olha, já fica de gostou. presente pro Samu. Gente, eu amei, amei, Ah, que amei. bom. Faz pra vender, você vai ficar milionário. Amém. Deus te ouça. Pega aqui na minha mão, vamos torcer. Amém, Vai. oremos. E chegamos no fim da tour da Lily Allen, finalmente. Nem esperava que você fosse aparecer no vídeo, amiga, mas olha, Menina, apareceu, apareci certo. pra fechar com chave de ouro. Você gostou? Eu amei, tô apaixonada pela minha Lily. Oh. Gente, tem até o piercing. Tem Na hora que eu Você olho, sabia que eu descubro furei uma o piercing coisa. dela? Eu furei, tipo, real. Tem no vídeo. Já passou aí. Então, ó, fico feliz que essa tour chegou ao fim. Eu amei muito fazer e gostei mais ainda que a Nath gostou do presente. Ai, eu amei. E gravamos um vídeo pro canal dela. Ela fez um desenho e eu pintei com lápis de cor, em bolinha, Em um ovalzinho. ovalzinho. Então, ó, vai lá no canal dela, tá aqui o link na descrição, vai ter o Instagram dela também. E vai lá acompanhar o vídeo no canal dela. E muito obrigado por terem acompanhado essa cor. Essa cor. Onde que é a câmera? Eu tô olhando. Tá, É a aqui, ó, idade. agora Mas a Liliane tá belíssima, né? Então, muito obrigado por terem acompanhado. Tô muito feliz por ter conseguido fazer e ter entregado. Eu tô filmando assim, ó. A idade também chegando. É isso, ó. Tchau, beijo. Dá tchau. Dá tchau, Lili. Beijo. Cadê o Samu? Ele tava aqui agora. Olha ali ele, atrás. ó. Na caixa do... O Samu tá cuidando da Analisando caixa. o desenho e cuidando da caixa. Dá tchau, dá tchau.